Boa noite, pessoal, tudo bem? Gostaria de fazer uma leitura com vocês. Pega a sua Bíblia, se você quiser conferir ou anotar. Tá lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Fala sobre a vida dos casais, esposas e maridos. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Aqui está falando aqui, esposa, obedeça ao seu marido. Mas que obediência é essa? É uma obediência com amor. Não é uma obediência na base do autoritarismo, a força ou com falta de respeito. É uma obediência com respeito e amor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Essa autoridade aqui, que ele está comparando, como que é a autoridade de Cristo sobre a igreja. Lá em Mateus capítulo 5, onde fala sobre Jesus ensinando no monte das bem-aventuranças. Aí lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus acaba de ensinar as pessoas, elas ficavam admiradas com a maneira dele ensinar. Por quê? Porque ele ensinava com uma autoridade que vinha dele mesmo e não era como os mestres da lei. Por quê? Porque os mestres da lei, eles tinham autoridade de explicar a lei, né? Eles eram entendidos da lei, passavam para o povo. Só que eles não viviam aquilo que eles ensinavam. E Jesus, o que Jesus falava era coerente com as suas ações. Tanto é que em seguida, após ele ter passado os ensinamentos, ele já faz até um milagre, uma cura, logo em seguida, né? Então ele vai mostrando com as suas ações, com a sua maneira de viver, de falar, os seus gestos, e por causa disso as pessoas reconheciam que ele tinha uma autoridade, uma autoridade. Você cria um certo respeito por uma pessoa, isso é conquistado. Por quê? Por causa das suas ações. O que você faz é coerente com aquilo que você fala. Então, ou seja, você dá um exemplo. Então, aqui ele está comparando com essa autoridade que Cristo tem sobre a igreja, porque ele nos comprou com sangue, sangue precioso derramado em sua cruz. Então, aqui ele pede para o esposo ele tem autoridade sobre a esposa. Mas para isso é o quê? Esse esposo, ele também tem que ter, para ela poder respeitá-lo e obedecê-lo, o marido também tem que dar esse exemplo, né? Não pode ser um marido na base de ser mal educado, né? De maltratar a sua esposa. Então tem que haver um respeito. Então a esposa, por ela admirar, ter aquela admiração por ele, com certeza ela vai obedecer por amor, assim como a gente obedece a Cristo por amor, pelo que Cristo fez por nós, por ele ter nos salvado, nos limpado, nos purificado dos nossos pecados. Nós temos uma gratidão enorme por ele, um amor, e a gente faz as coisas para ele por obediência, por amor. E aqui, ó, no versículo no versículo 3, no versículo 23, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, ou seja, é um amor que ele é tão grande que o marido ele tem que até mesmo dar praticamente a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo faz pela igreja, amar a tal ponto de entregar a sua própria vida por ela. Então, o dever do marido é cuidar dessa esposa, entendeu? Como uma rosa, tratá-la com carinho. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a palavra dele. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Cristo nos purificou, nos lavou com seu sangue, graças a Deus por isso. O homem deve amar a sua esposa, assim como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo.
Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Então, ou seja, não há quem odeie o seu próprio corpo, né? Você vai amar, ou seja, isso aqui ainda cabe aquele versículo que Cristo nos ensina, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento mais importante da Bíblia é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama e você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai querer magoar esse próximo, você não vai querer maltratá-lo. Como que eu vou me maltratar eu mesma? Eu vou fazer algo para mim mesma, de errado para mim, me machucar. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu esposo ou para sua esposa. Então, é assim nesse caso aqui. Versículo 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós somos membros. Cabeça é como se fosse um braço, uma perna. Como que você vai maltratar esse corpo de Cristo? Porque Cristo também morreu pela sua esposa, pelo seu marido. Então, como que você vai maltratar alguém, uma alma, a quem Deus, a Cristo, também se entregou por essa pessoa? Então, ou seja, é como se você estivesse humilhando, desprezando uma outra alma, porque é tão precioso, Cristo morreu pelaquela alma também. Então, ou seja, nós temos que amar o próximo. Se você não consegue amar a quem você vê, que dirá a Deus, a quem você não vê? Versículo 31. Como diz as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Quando um casal se une, o marido ele deixa os seus pais, né? Vai morar com a sua esposa, né? Se une, se casam, né? Então os dois, a partir desse momento, eles se tornam uma só pessoa, pelo casamento. Então, quando eles se tornam uma só pessoa, quando nós moramos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, quando a sua esposa, ela está triste, está sentindo alguma coisa, automaticamente você acaba sentindo o que aquela sua esposa está sentindo, né? Parece que o clima, a esposa ela traz alegria também para o lar, né? E vice-versa. Então, quando um dos dois está triste, cabisbaixo, não está muito bem, automaticamente você acaba sentindo o que ele está sentindo e também fica daquele jeito. Então, você quer o quê? Você quer animar aquela pessoa, você quer botar ela para cima, né? Não quer ver ela ali cabisbaixa, triste, porque você quer falar palavras de ânimo, para que ela também se renove e que automaticamente o clima ali fique bom entre vocês, o lar fique leve. Então, você vai fazer para o outro também, você tá sentindo, porque os dois são a mesma carne. Se você magoa a sua esposa, se você magoa o seu esposo, é como se você estivesse magoando a você mesmo. Você tá fazendo para você mesmo. E isso não é bom. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, assim como o esposo e a esposa se unem e os dois são uma só carne, Cristo e a igreja também, os dois se unindo, nós com Cristo nos tornamos uma só pessoa. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito dele. Então, como que nós vamos maltratar esse corpo? Maltratar o templo aonde ele está habitando? Não tem como, né? Mas também está falando a respeito de vocês, que ou seja, marido, né, e esposas. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aqui vale também, vice-versa, é esposo e marido. Esposo, para o esposo e para a esposa, para os dois. Finalizando, gente, essa mensagem, espero que vocês tenham entendido. Eu posso ter sido, né, esclarecer essa passagem para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu gostaria de fazer uma oração. Vocês podem fechar os olhos comigo, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor entra no lar dessa pessoa, na casa, no casamento, Senhor Jesus. Que o Senhor possa restaurar a união entre essa família. Senhor, através do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, através dele somente, nós conseguimos
essa graça de poder conseguir nos moldar cada dia que se passa, Senhor. O Senhor pode nos moldar. Nós podemos ser pessoas melhores, esposas melhores, maridos melhores. O Senhor pode nos ajudar. A tua palavra diz, Senhor, se a gente nos permitir, o Senhor vai nos purificando dia após dia. Senhor, nos ensina a ser bons maridos, boas esposas. Meu Deus, entra no lar dessa pessoa e arranca tudo o que tiver de ruim, Senhor. Toda briga, toda contenda, Senhor, toda falta de perdão, que cada um possa ceder um ao outro, se perdoarem, ter diálogo nesse lar, porque quando o clima fica pesado, isso acaba afetando até mesmo os próprios filhos. Isso não é bom, não é isso que o Senhor estipulou para a família. O Senhor instituiu a família, algo importante. É para crescer todos em união, em paz. Então, Senhor, habita no lar dessas pessoas, que vocês possam permitir que o Cristo Jesus entre no coração de vocês. Ele vai te ajudar, conversem com Ele. Abra esse espaço para que ele possa entrar na vida de vocês, no casamento de vocês e fazer uma diferença, uma transformação. Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que todo mal, toda desunião, tudo aquilo que há de ruim que estiver assolando o lar dessas pessoas, que a partir de hoje venha ter paz, alegria, amor, fidelidade, companheirismo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua paz, o Teu amor e o Teu Espírito habite esse lar, aonde é que vocês estão. Cristo visita o seu lar agora, neste momento. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se vocês puderem ajudar para poder estar divulgando o vídeo, para alcançar mais pessoas, porque quando vocês curtem, o YouTube, ele entende que é algo útil e ele apresenta o vídeo para mais outras pessoas serem alcançadas por Deus. Porque é isso que o mundo em dia, hoje nós precisamos é de bons conselhos, não de maus conselhos. Então que essa palavra entre no seu lar, que essa mensagem entre no seu lar. Deus abençoe a todos e eu agradeço. Muito obrigada, em nome de Jesus.